Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Igreja Missionária. Queria aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você pudesse fazer a sua inscrição para você receber as notificações assim que estivermos subindo novos vídeos, novas entrevistas, né, novos bate-papos, você ser notificado. E queria convidar você também a divulgar. Divulgue o nosso canal. Temos um desejo muito grande de alcançar o maior número de pessoas através desse canal, que você possa ser um instrumento de Deus para isso. Nós estamos aqui com o pastor Marcos, acabamos de ver uma mensagem dele e gostaríamos de, juntamente com o pastor, fazer um breve resumo da sua mensagem. Desde já quero agradecer, pastor, pela sua disposição de estar conosco. Pastor Marcos, a sua mensagem hoje foi baseada em Mateus, capítulo 13, versículo 44, que diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Uma coisa que me chamou muita atenção, essa é a minha primeira pergunta, é que na sua mensagem o senhor destacou que o reino dos céus é a vida de Deus em nós. Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Porque, Elielso, uma boa pergunta. A gente às vezes confunde reino com algo visível. Até Jesus falou sobre isso. Ele não vem de forma. A gente pensa sempre na nossa cabeça, reino é aquilo que é construído como se fosse prédio, muro, rio, etc., coisas materiais. Mas reino de Deus, que Jesus diz que ele já está entre nós, é uma pessoa, né. Então, reino de Deus, para mim, Marcos, é o próprio Jesus. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, a vida de Jesus é aplicada na minha vida, na sua vida. Reino já está em nós. E reino tem a ver com aquilo que está também em Mateus capítulo 5, que são os decretos do reino. Então, você está lendo Mateus capítulo 5, você está vendo lá as bem-aventuranças, as que são aqueles desejos das coisas que nós queremos, que é justiça, que é paz, entre todos aquelas necessidades que nós temos, vamos dizer assim. Jesus vem dizer que nós vamos ser fartos disso. E aí Jesus, ele é o dono do reino. Quando você pensa, assim, num governo humano, estava falando sobre isso na mensagem, quando você vê corrupção em um país, não vou citar nome de país, ele está refletindo o caráter de quem? Quem governa aquele país. Quando você vê uma disfunção dentro de um lar, ele nada mais é do que o caráter daquele que administra sobre aquele lar. Então, se Jesus é o que traz o reino até nós, então, quando Jesus traz o reino de Deus até nós, ele está trazendo a si mesmo, porque o reino de Deus reflete o caráter de quem ele é. Quando Jesus entra na sua vida, quem entrou na sua vida? O reino de Deus. E você reflete isso na sua vida. Por isso que você é convidado a manifestar ou ser imagem e semelhança de Deus para o mundo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós refletimos aquilo que está em nós. É Jesus em nós, reino de Deus em nós, e nós refletimos o reino de Deus. Uma sociedade que está pervertida, completamente decaída. Uma coisa que o pastor Paulo comentou também, que eu achei interessante, é que as pérolas preciosas, elas podem significar muitas coisas, muitas pessoas, né?
tesouro pode ser um tesouro para mim, que pode ser um tesouro diferente para o pastor. Eu achei interessante essa parte. O senhor falou que quando nós nos encontramos com o reino dos céus, quando a gente tem um encontro com esse Deus, né, que é o reino e a vida de Deus em nós, a maior alegria, a gente tem a maior alegria, né? Essa alegria toma conta de nós. Eu queria que o pastor falasse sobre isso, essas pérolas, né, esses tesouros que têm significados diferentes na vida das pessoas. Então, porque antes de ter Jesus, então eu tenho as minhas, riquezas, né, assim, são aqueles desejos pessoais que a gente tem. Então, gostava de muitas coisas, que eu não vou citá-las todas aqui, né, que satisfaziam a minha hum, meus prazeres, vou colocar como prazeres aqui. Então, são os meus prazeres carnais, é claro. Sim, então eu vivia para uma satisfação de prazeres carnais que eu encontrava em determinada atitude. Então, para alguém é um rock, para alguém é a família, para alguém são a sexualidade, para outras pessoas são o carro. Então, a gente tem riquezas que são diferentes, né. Então, você pega a vida do apóstolo Paulo, até eu usei o apóstolo Paulo, e riqueza, título de judeu, cidadão romano, escola de Gamaliel, e fariseu, né. Então, um grande homem chamado, Saulo, né, que se encontrou com Jesus Cristo e pegou tudo aquilo que para eles tinha significado e se tornou insignificante para ele obter algo muito maior, que foi Jesus. Então, quando a gente encontra Jesus, essas riquezas, elas são as coisas que nós queremos, mas que não nos satisfazem. A gente vive, está vivendo constantemente, eh, tentando ser feliz com essas pequenas coisas, e a gente acaba de exercer momentos de alegria com essas pequenas riquezas que nós temos, e depois vivemos momentos de frustrações, né. Então a gente vive essa inconstância o tempo todo. Mas quando nós encontramos com Jesus, tudo isso é substituído por uma grande riqueza, que é a sua presença, o reino de Deus em nós, e a gente vive isso numa constância permanente. Amém. Maravilha. Pastor, nesse finalzinho, nessa última pergunta, eu queria deixar o senhor à vontade, para compartilhar, dividir aquilo que mais tocou o senhor na sua mensagem, que mais refletiu, que fez o senhor pensar, dividir com aqueles que estão nos assistindo aí. A gente vive um momento de mundo em que a gente corre atrás de coisas, a gente vê as pessoas correndo atrás de felicidade, correndo atrás de alegria, elas buscam prazeres pessoais em diversos tipos de entretenimento, atividade, e você vai ver essas pessoas sempre decepcionadas e frustradas com a vida que elas estão vivendo. Até que citei isso em 2 sentidos, né. Isso pode ser tanto com o rico, como com o mais pobre. O rico, ele nunca está satisfeito com aquele que ele tem, sempre vai continuar a busca de prazer, ele sempre vai tentar ficar mais rico para ter ainda muito mais prazer, né. Não importa para ele se ele chegar, se ir à lua, ele ainda vai ser um homem insatisfeito. E o pobre sempre corre atrás, o mais pobre sim, das suas necessidades, né, das suas necessidades básicas do alimento, como eu falei que Jesus é o pão da vida, né, então ele supre, porque pão também para a gente pode significar um monte de necessidade que a gente tem, não é só pão literalmente. E as pessoas também correm atrás disso e elas continuam frustradas das suas vidas e elas continuam com um vazio muito grande, porque elas não entenderam, elas não compreenderam que a real necessidade que elas têm é do Jesus Salvador, a
abençoador que preenche o vazio do coração de todas elas, né. Então, elas estão perdidas, como eu ouvi um pregador dizendo que são adoradores de Deus sem saber. Eles buscam Deus de uma forma que eles não compreendem, eles buscam Deus nos seus prazeres. Então, eles não sabem que tem um Deus que pode suprir a sua necessidade, então eles estão tentando ser felizes o tempo todo. Quando elas encontram com Jesus, quando elas encontram diante de Deus, da sua pão que alimenta, a água que mata a sede, aí elas se tornam muito mais. Amém. Igreja missionária, igreja que anuncia o reino dos céus. Compartilhe esse vídeo, seja parte desse grande grupo de pessoas que está realizando uma grande obra que é anunciar o reino dos céus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.